Energéticos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Vetor Elétrico. Sejam bem-vindos sempre. Deixem likes, comentem, subscrevam o nosso canal para que ele continue agindo e trabalhando junto, debatendo junto com vocês. Energéticos, seguinte. Nós já falamos em recursos energéticos renováveis e passamos para recursos energéticos não renováveis quando falamos do petróleo e falamos do gás natural. Entretanto, como eu sempre disse, sempre que houver um motivo relevante, a gente volta um pouco atrás ou anda um pouco para o lado, de tal forma que a gente comente o assunto do momento. Então voltamos a um recurso energético renovável. O planeta é tomado, 2/3 do planeta são tomados por esse bem renovável, chamado renovável. O Brasil é o detentor do maior percentual de água potável do planeta. Então vejam só. Mais de 1 milhão não, mais de 1 bilhão de pessoas sofrem com a falta d'água no mundo. 2 bilhões estão sob condição precária de abastecimento de água para beber. Certo? Então nós voltamos por um motivo muito grave. Se você gosta de coisas sobre os nossos recursos energéticos, inclusive, lógico, principalmente os renováveis, como a água, imprescindível para a nossa sobrevivência, continue assistindo esse vídeo até o final e saiba qual é o motivo grave que nos fez voltar a falar desse recurso renovável. Quem são? Bom, o recurso energético renovável é aquele que a natureza repõe para o uso dessa geração e das futuras gerações. Ela repõe em tempo hábil. Esses são chamados de recursos infinitos. E eu sempre repito, recurso infinito enquanto o ser humano tomar conta dele. Enquanto o ser humano cuidar das nascentes, aí ele é infinito. Porque mesmo a água do mar, sendo salgada e não compatível, não é potável, não é compatível ao ser humano usar para beber, por exemplo, e lógico, para finalidade de cocção também. Em compensação, essa água, esse planeta de água, é purificado pelas chuvas, certo? O sal não sobe quando evapora e quando volta em forma de chuva, não traz sal, traz água potável, certo? Então é assim que funciona o planeta desde que nós hajamos, como seres humanos, como seres planetários, como Deus natureza colocou a coisa que é um ninho que esperava o ser humano. O ser humano era para vir, sobreviver, viver, ter lazer e prazer nesse planeta. Então tem que cuidar dos seus recursos para que ele mesmo, o ser humano, sobreviva. Então a água, como sendo um recurso energético renovável, é infinito, desde que nós cuidemos. Vamos falar um pouco sobre isso. A atual matriz energética, como eu sempre falei para vocês, é suja, porque usa petróleo, usa gás natural, usa carvão mineral, né, para a sua vida, para o seu modus vivendi, para manter status, mas polui o ar, ataca a camada de ozônio, ajuda a piorar o efeito estufa. Enfim, é uma matriz suja. A matriz energética brasileira, por outro lado, é limpa. Mas aí, agora, depois dos acontecimentos recentes, eu pergunto para vocês, o que adianta para o povo brasileiro que a sua matriz energética seja limpa? Quem são os donos da água?
São os brasileiros, é a nação brasileira, que lógico aí está incluída a sua população. Eles são os donos, ou os donos são aqueles que ficaram donos das usinas hidroelétricas? Vocês sabem que as usinas hidroelétricas, a maioria, tem reservatórios enormes. Eu cito Serra da Mesa, eu cito Sobradinho, Xingó, no Nordeste, Sobradinho e Xingó no Nordeste. Eu cito Três Marias, Minas, da CEMIG, cito Furnas, da CEMIG. Da CEMIG não, Furnas, de Furnas, certo? Foi ela, aliás, foi ela que deu o nome à empresa, né? Então, Furnas de Furnas, todas têm enormes reservatórios, todas essas usinas. Quem controlava éramos nós, através do governo, da Agência Nacional de Água, a ANA, o ONS, Operador Nacional do Sistema. Mas, hoje, com a tal da capitalização, a pergunta fica: quem são os donos da água? Se você olhar na Constituição, os donos da água somos nós. É a nação brasileira. Não é do governo, é a nação brasileira. E aí, na nação brasileira, para ser nação, tem que ter povo, e o povo somos nós. No Brasil, mais de 34 milhões de pessoas têm problema com água. Ou melhor, não tem nem abastecimento de água potável. Mais de 34 milhões de brasileiros. É fácil fazer a soma ou fazer a subtração. Nós somos 214 milhões de brasileiros. Mais de 34 não têm acesso ao abastecimento de água. E até mesmo nos grandes centros urbanos, por incrível que pareça, existem bolsões, né, de comunidades onde vivem pessoas, lógico, que não têm abastecimento constante de água. Tem abastecimento precário, às vezes a água não é boa e às vezes não tem nenhum. E isso nas grandes cidades. E além de tudo, ainda corre o risco de usar água de fontes não confiáveis. Ora, aqui perto de nós, quando eu pegava estrada para ir para a faculdade, né, fazer meu curso de Direito, nós parávamos, os amigos, né, dos quais havia uma espécie de rodízio, hora carro de um, hora carro de outro para ir. Nós parávamos num ponto que tinha lá, inclusive, uma imagem de Nossa Senhora e uma fonte de água que caía, uma fonte cristalina, e a gente bebia. Eu acho que nós chegamos a beber veneno, porque pouco depois nós encontramos lá proibido beber e uma placa. Quanto tempo demorou para alguém tomar a atitude de colocar um aviso lá dizendo que aquela fonte estava contaminada? E sabe qual o motivo de uma água cristalina daquela, um direito nosso? Porque ela passa no meio de fazendas. E as fazendas usam veneno, que são liberados neste atual governo. São venenos proibidos em muitos países desenvolvidos. Aliás, todos os países desenvolvidos proíbem esses venenos. Mas alguns, como os Estados Unidos, por exemplo, a própria Alemanha, continua produzindo esses agrotóxicos. E quem é o principal comprador? A República Federativa do Brasil. E jogam nas terras, não é? Enfim, nas plantas, no mato, para matar mato, Roundup. E isso, lógico, a chuva traz para as nascentes, para os fios d'água, para os córregos. E um desses era o que caía para nós lá na estrada e que a gente bebia, confiando ainda. Agora, mesmo que seja puro, eu não tenho coragem de beber, porque se passar em fazenda, com certeza está contaminado. Então é assim que o brasileiro está tratando a sua água, quando devia dar enorme importância, porque a nossa água abastece o mundo. E alguém, antes de dizer, calma, energético,
antes que alguém diga, ele está exagerando, como é que abastece o mundo? Vou repetir. Cada grão de soja, de milho, cada bife brasileiro, cada costelinha de porco que o chinês come, ou os árabes ou a Europa come uma coxinha de frango, um peito de frango, vai à nossa água, o feijão vai à nossa água, o café vai à nossa água. Porque afinal, com o que nós cuidamos? Com que o gado é criado, engorda? Com que a planta cresce? Como é que o café floresce e dá fruto? Com água, com a nossa chuva, com irrigação, não é? O minério chinês, japonês, aliás, o alumínio, vai lá para o Japão em lingotes, mas é feito aonde? Grande parte no Brasil, lá no Nordeste, no Maranhão, por exemplo. E qual é a floresta, o meio ambiente poluído? Qual é o rio poluído? Qual é a água que é usada? Qual é a energia subsidiada? É a nossa. Ou seja, o alumínio do Japão também tem água brasileira. Então não é exagero dizer que a água brasileira abastece o mundo também. Nós somos os maiores detentores de potenciais de água potável do mundo. Nós damos importância para isso? Eu acho que não muito. Então vamos lá. A água é um direito humano e não pode ser tratada como mercadoria. Guardem isso, né, energéticos? A água é um direito humano e não pode ser tratada como mercadoria, certo? O governo diz que o BNDES tem uma linha de crédito bilionária de recursos para empresas privadas, isto é, vão entregar um recurso energético público, a água e o nosso dinheiro. Porque beneficia com dinheiro público e as empresas ainda terão um financiamento com o nosso dinheiro, né? Além de já entregar, como fizeram com a Eletrobras, entregaram um patrimônio nosso. E se os atuais detentores das ações, né, precisarem de dinheiro, basta bater na porta do BNDES. Mas vamos chegar àquilo que nos fez voltar ao recurso energético água. Vamos falar sobre uma usina. Eu costumo falar muito aqui das usinas de Furnas, né? Vamos falar então um pouco de uma usina da Chesf, que é do grupo Eletrobras, que por acaso agora foi capitalizada pelo setor privado, o setor do lucro, não é? Os urubus que procuram dinheiro público para enriquecer mais ainda. Vamos falar da usina hidrelétrica de Xingó. Ela está localizada entre os estados de Sergipe e Alagoas. Fica a 12 quilômetros do município de Piranhas e 6 quilômetros do município de Canindé do São Francisco. O São Francisco, então, vocês já sabem ao rio que estou me referindo, né? Então ela está instalada no Rio São Francisco, que é o principal rio da região nordestina, né, que é um dos principais do Brasil. A área de drenagem de 609.386 km². A bacia hidrográfica na ordem de 630 mil km², com extensão de 3.200 km. Pensem bem. Que potencial de água é esse? 3.200 km. Desde a nascente na Serra da Canastra, em Minas, né? Que ela nasce na Serra da Canastra. Olha, eu sou amapaense, macapaense, mas chamo nós mineiros, porque conheço muito Minas há muito tempo. Então, eu digo nós mineiros. Então, conhecemos bem a Serra da Canastra, em Minas Gerais. Então, dessa extensão de 3.000 km², quando ele nasce na Serra da Canastra, ele vai até a foz do Piaçambuçu, em Alagoas, e Brejo Grande e Sergipe. Ou seja, no delta do São Francisco fica um lado Alagoas e do outro lado Sergipe. Para quem já visitou, sabe, aliás, que é um delta muito bonito.
A posição da usina em relação a São Francisco é de cerca de 65 quilômetros, a jusante do complexo de Paulo Afonso, que constitui o seu reservatório. Pois bem, Paulo Afonso foi uma das primeiras usinas construídas no Brasil. Tem mais de uma, tudo, Paulo Afonso I, Paulo Afonso II, Paulo Afonso III, né? A primeira usina, aliás, foi construída por um empreendedor, foi privado, veja só, né? Que colocou, inclusive, energia para a Vila das Pedras, que era onde moravam os funcionários da sua indústria de tecelagem, que competia com Cotton Fields, uma inglesa. Depois ele foi assassinado. E a culpa, a suspeita, foi colocada nos ingleses, porque ele era competitivo e agressivo, pois fez uma hidrelétrica para tocar, digamos assim, entre aspas, a sua tecelagem para iluminar a Vila das Pedras, onde moravam os seus funcionários. Quem é que faz isso hoje? Ninguém. Então assim surgiu Paulo Afonso. E a jusante de Paulo Afonso quer dizer a parte de baixo da usina. Depois de a água passar, que aí em cima chama montante, passa nas turbinas, nos seus condutos forçados, lógico, passa nas turbinas, gira o gerador, gera energia elétrica e sai no rio de volta, chama jusante. Então, Xingó fica a jusante de Paulo Afonso. Tem um cânion muito bonito, como tem em Furnas também, né, que é fonte de turismo na região, que faz a navegação do trecho de Paulo Afonso e Xingó, além de prestar ao desenvolvimento de projetos de irrigação e abastecimento de água para a cidade de Canindé, no Sergipe. Agora, depois da capitalização da Eletrobras, que eu digo que é um novo sinônimo, capitalização é um novo sinônimo para doação, para sacanagem, bandidagem, roubo do patrimônio público, crime de lesa pátria. Foi um conluio entre os amigos de Paulo Guedes, banqueiros e cervejeiros. Eles estão simplesmente atacando agora esse bem público, que é essencial para o país, essencial ao seu povo, a água. A usina de Xingó é usada, veja só, para controlar a vazão do Rio São Francisco naquela região, lá no Nordeste. Depois de sair de Minas, né, chega lá, né, ele nasce em Minas e atravessa 5 estados brasileiros, o Rio São Francisco. É chamado de Rio da Integração Nacional e provavelmente é o único que corre de sul para norte, né? Corre de sul para norte. Dizem que é o único que faz isso, essa estripulia aqui na geografia do Brasil. Então, eles estão secando o rio a jusante. Como vocês entenderam, a parte de baixo da usina é jusante, então eles estão secando ali embaixo, né? Com a desculpa de ser um cuidado necessário. É só o que fala. O ONS, né, é que diz isso. O pessoal do ONS é que diz isso. E nós sempre dissemos, o ONS é um órgão privado, de interesse privado, que luta pelo lucro privado. Então agora que capitalizou a Eletrobras, vai mostrar realmente a sua verdadeira face, que ainda estava meio contida. Agora vai mostrar a sua verdadeira face a ONS. Então a desculpa que dá para a parte de baixo da usina de Xingó secar, e outra coisa, abruptamente, de repente está cheio, numa hora está vazio, outra hora enche e seca. E aí o pessoal de lá procura explicação. Xingó não diz nada, o ONS diz que é um cuidado necessário, a ANEEL muito menos, e o governo não pode falar nada. Por quê? Porque o governo não manda mais na Eletrobras. Aí eu falo, a água é de quem? É do povo brasileiro? Não. O seu manezinho que foi procurar no outro dia a sua canoa para ir pescar, ela estava no seco. Ele tinha deixado no dia anterior boiando, estava flutuando na água da jusante da usina de Xingó. Chegou lá, a canoa no seco. Tem que arrastar a canoa, estraga a canoa e vai achar peixe aonde? Encontra, sim, peixe morto. É isso que estão fazendo com a água brasileira. O que eu digo então? A situação das populações dos municípios lindeiros aos reservatórios das usinas está na mão do lucro privado.
que são municípios lindeiros aqueles que fazem, que têm contato com o reservatório das usinas hidrelétricas. Esses são os municípios lindeiros. Então, meus amigos, o que eu falei para vocês é o seguinte: a água não é nossa, a água não é da nação, a água não é do governo, a água não é do Estado, a água é dos donos das usinas. Eles vão fazer com ela o que quiserem. Quem estava atrás da cota 762, agora vai falar com o dono da Ambev, vai falar com os banqueiros, dá água para nós e tal. Não tem mais lei. A lei não adianta. O Estado de Minas ter aprovado uma lei que garante cota 762. Eu sempre falei, olha, isso não vai funcionar. Eu sempre falei, infelizmente, não estou satisfeito de ter acertado. Este é o momento da gente não ficar satisfeito, não ficar feliz por ter acertado num prognóstico. Que, aliás, todo mundo que entende do setor elétrico sabia que ia acontecer isso. Alguns ficavam calados. Outros falavam. Outros falam. Ainda não tem um alcance, não é? Vocês que vão me dar esse alcance tão grande a ponto de falar mais alto, de falar a palavra, de falar a minha voz chegar a distâncias maiores, a mais pessoas. Mas no meu entorno eu sempre falei em rádios, em jornal e tudo, aqui mesmo, vai dar essa situação. Quem manda na água são os donos das usinas hidroelétricas. Porque afinal, a água, a montante, é o ouro deles. Sem água, eles não geram. E se não gerarem, não tem lucro. Então eles querem água. Eles querem saber se o seu manezinho está pescando. Eles querem saber se os tanques redes estão funcionando, se estão sendo colocados, se estão sendo multiplicados. Não querem saber. Eles querem saber se tem água no conduto forçado, se tem água girando a turbina, se tem água para o gerador gerar, se tem megawatt saindo para cair o dinheiro nas suas contas, já milionárias, bilionárias, certo? Então a água não é nossa e é isso que está acontecendo no Nordeste. Já começou lá. E nem bem não mudaram nem o logotipo, né, da grande empresa Eletrobras, que eles vão transformar numa carcaça, né, laranja chupada, bagaço jogado fora. Daqui a alguns anos vocês vão ver. A Eletrobras vai ser um bagaço jogado fora, quando novamente nós, através do governo, né, do Estado federal, vamos tomar conta para que a gente não fique sem energia. Engraçado, vamos modernizar, vamos deixar bem bonitinho, produzindo para funcionar banco, para funcionar indústria, para funcionar os grandes comércios, as grandes lojas, os grandes shoppings. E o dinheiro de onde sai? Do nosso bolso. De novo, saiu para construir e perdemos na hora de doar. Cadê o grande lucro que nós tivemos? Nós vamos falar sobre isso. A tarifa já está sendo atacada para ser aumentada. Lá, inclusive, nessa região que eu falei para vocês, entre Alagoas e Sergipe, lá na usina de Xingó, né, a jusante de Paulo Afonso, não teve seca, não teve seca recente. Qual é a desculpa, então, para o ONS, para a ANA, para a Anatel, dizer que está secando a jusante de Xingó? O Rio São Francisco, naquela região, está seco. Eles secam e enchem, secam e enchem. Qual o motivo? Ora, tem água. Se tem água, era para estar tudo cheio. Se tivesse seco, eles podiam dizer, não, gente, nós temos que controlar um pouco mais aqui, porque senão, fatalmente, a usina vai parar, porque o reservatório está vazio. Mas não, não tem seca. Então, dane-se. Dane-se, visita lá em Xingó, também é, como no Mar de Minas, Xingó é uma grande atração turística, ou seja, dá emprego, dá lucro, dá movimento. Mas quando tem água, quem que vai fazer turismo em Xingó sem água? Ou com proibição? Que vai ter, quando o dono quiser, ele pode proibir, senão vocês estão deteriorando. Enfim, gente, o enche e seca, tá? Dos reservatórios,
da jusante, das usinas, no caso do Xingó, mata peixe e ataca o meio ambiente, porque o meio ambiente foi feito para a água e não pode uma hora ter água e uma hora não ter água, uma hora ter água, uma hora não ter água. Isso é prejudicial ao meio ambiente. Era isso que eu queria passar para vocês, porque não vai ser só em Xingó, tá? Preparem-se, Furnas, Estreito, Marimbondo, Mascarenhas, Tumbiara, Marimbondo, Serra da Mesa, Peixes de Cal, Sobradinho, aquela do Rio Madeira, Santo Antônio, Belo Monte, Tucuruí. Preparem-se. Nós vamos ter notícias parecidas. Então, o ONS, por acaso, saiu uma manchete dizendo: o governo corta a água lá no Rio São Francisco. Não, o governo não apita nada. Já não apitava antes, agora não apita mais nada, porque o ONS é particular, é privado, como eu disse para vocês, e o dono também é privado, é dono de cervejaria, banqueiro, que não tem a mínima sensibilidade social, tá bom? Cervejeiro quer você tonto e banqueiro quer você pendurado em contas no seu banco. Agora, se você pesca, se você nada, se você anda de jet ski, de lancha, só se for lancha deles, mas o seu barquinho para pescar, mesmo que seja pesca de beira, né? Isso para ele não interessa. Não interessa se restaurantes, pensões, pequenos casos de comida caseira, se depende de peixe do Rio São Francisco, isso para ele não interessa. O que interessa é girar. Máquina girar, dinheiro entrar. Tá certo? Então é o seguinte, lá entre os municípios de Piranhas em Alagoa e Canidé do São Francisco em Sergipe, que onde passa a água de Xingó, entre esses dois municípios, e passa para o Baixo São Francisco, não é? Que é a sua jusante. Não, se tivesse aquele preto e branco, agora ia aparecer, né? Jusante, pronto. Então a jusante do Rio São Francisco, né, é a vazão do rio. É por onde o rio deveria seguir normalmente e tocar, influenciar a vida das pessoas, seja a irrigação, seja turismo, seja pesca, seja simplesmente um lazer caseiro. Depende tudo disso, mas nós não somos o dono da água. Certo? Cota 62, cuidado, porque vocês vão ter mudado o centro de atenção, o centro de negociação. Não é mais o governo, nem estadual, nem federal, nem municipal. Agora é governo lucral, é o dinheiro do lucro. O dinheiro do lucro não, é a negociação com o lucro. Muito bem, energéticos, vamos lutar para que isso não prossiga. E é por isso que a gente alerta. Multipliquem isso, tragam mais gente para subscrever o nosso canal, trabalhem com a gente, deem comentários, likes, sininho para que vocês recebam sempre as notificações, para a gente multiplicar a voz das denúncias. Obrigado por terem visitado, por estarem aqui assistindo o vídeo do canal do Vetor Elétrico. Sejam bem-vindos sempre, como sempre foram bem-vindos e sempre serão. Até a próxima terça-feira. Eu aguardo vocês e, sinceramente, espero que com um assunto mais agradável. Eu gosto da visita de vocês. Obrigado.